A ênfase soteriológica envolvendo o dilúvio bíblico, isto é, os aspectos no que tange a graça e a salvação, divorciado de sua ênfase cosmológica, ou seja, as questões envolvendo ah, o ambiente e a forma como se deu, tem justificado a incredulidade do mundo ateísta. Isto porque existe uma teologia que, por conta de certas conivências com a dominante ciência, tem justificado a maneira e o proceder destes. Eu não me refiro àquela teologia genuína junto à genuína ciência, que são compatíveis. Claro que são. Bom, aqueles que nos acompanharem até o final vão concordar conosco. E um outro que não concordar em sua totalidade, de alguma forma, se verá diante de um dilema. Sem mais delongas, Ellen White, o dilúvio e o ateísmo. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Gênesis 6, 17. Temos aqui a afirmação de Yahvé de que traria um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que havia espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra, ou que houve, expiraria, expirou. Ou seja, os capítulos 6, 7 e 8 de Gênesis trata de um dilúvio universal, que no meio teológico vai se dividir em 3 ramos de entendimento. E no mundo científico, claro, total negação. Veja que na Wikipédia, Enciclopédia Livre da Internet, nós lemos a narrativa do dilúvio do Gênesis. É um mito hebraico sobre o mesmo. Um dilúvio global, conforme descrito neste mito, é inconsistente com as descobertas físicas da geologia, arqueologia, paleontologia e com a distribuição global das espécies. Um ramo do criacionismo conhecido como geologia do dilúvio é uma tentativa pseudocientífica de argumentar que tal dilúvio global realmente ocorreu. Alguns cristãos preferem interpretar a narrativa como a descrição de um dilúvio local, em vez de um evento global. Outros ainda preferem interpretar a narrativa como alegórica em vez de histórica. Ou seja, temos 3 grupos então aqui classificados dentre aqueles que creem em Deus. Aqueles que argumentam a ocorrência de um dilúvio global, aqueles que argumentam a ocorrência de um dilúvio local e aqueles que não vê nada mais do que uma narração, uma alegoria, um mito. O fato é que dentro do criacionismo, aquela ramificação que, segundo eles apontam, trata-se de uma tentativa pseudocientífica de argumentar, afirmam que o dilúvio foi de natureza global. E dentre estes estão a, a sociedade criacionista brasileira, que tem suas conexões com uma editora de profunda relevância no cenário mundial, tá? Coligado a uma instituição religiosa, os adventistas, onde nenhuma de suas publicações, Patriarcas e Profetas, capítulos depois do dilúvio, da Casa Publicadora Brasileira,
nós temos a afirmação, a reafirmação desse dilúvio universal. Nós lemos o seguinte: a superfície de toda a terra ficou transformada com o dilúvio. Começando a água a baixar, as colinas e montanhas ficaram rodeadas de um mar vasto, túrbido. Ou seja, o capítulo e outros mais deixam claro que o dilúvio foi de natureza universal. Isto é, o cataclisma do dilúvio tem seu paralelo com o cataclisma envolvendo a volta de Jesus, que será também universal. Então, partindo do entendimento, porque o que nós estamos buscando estabelecer num primeiro momento é que aquilo que a Bíblia declara sobre o dilúvio foi verdade e ocorreu universalmente. Não foi local. E não se trata de um mito. Reforçando Gênesis 7, 19 a 21. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Ou seja, mais ou menos 7 metros acima dos mais altos montes prevaleceu as águas. Então, imagine, universal, cobriu toda a superfície da terra. As águas prevaleceram debaixo de todo o céu. Correto? Um dilúvio universal por Angel Manuel Rodrigues, do Biblical Research Institute, né? Um instituto de pesquisas bíblicas da IASE. A Bíblia ensina que o dilúvio de Noé foi universal. Nós lemos: uma leitura imparcial de Gênesis 6:8 demonstra inquestionavelmente que o dilúvio de Noé foi universal. Razões para a sua negação estão colocadas em fontes fora das Escrituras, tais como argumentos científicos e mitologia do Antigo Oriente Próximo. Um catastrofismo universal não pode mais ser ignorado. Por exemplo, aqueles que argumentam que a temperatura do planeta está sendo elevada sabem muito bem que este fenômeno resultará numa catástrofe de natureza global. Não somos capazes de provar, além de uma dúvida razoável, que o dilúvio foi universal, mas podemos argumentar claramente que isto é o que a Bíblia ensina. Bom, estabelecidos a universalidade do dilúvio bíblico, o Dr. Robson Barbosa da Silva, publicou um artigo e saiu na revista da PUC de São Paulo, em 25 de nove de 2023, o seguinte: a descrição do cataclismo em Gênesis está condicionada à cosmologia dos antigos hebreus, e que insistir na exatidão do que lá é dito só faz sentido com compromisso com tal cosmologia. Bom, estamos então agora começando a chegar nas questões sérias que exigem de nossa parte coerência, honestidade, enfim, fidelidade. O doutor está afirmando que a descrição do cataclisma em Gênesis condiciona-se à cosmologia dos antigos hebreus. Insistir no relato ali descrito, na universalidade dos eventos, só faz sentido de acordo com a cosmologia crida à época. Ele continua dizendo: isso é o que pode ser dito, nem o Gênesis e certamente muito menos os vários outros relatos do dilúvio alhures permitem reconstruir em pormenores o evento em si, pois trabalham com uma cosmologia obsoleta. Obsoleta por quê? Porque de uns 500 anos para cá mudou a visão cosmológica do nosso mundo. Ele continua sendo a única cosmologia a qual se tinha acesso então. Também trabalha com personagens Noésio, Zudra, Utnapishtim, com os quais nenhum dos redatores da Bíblia e mesmo dos textos mais antigos sobre o dilúvio teve qualquer contato.
As informações sobre eles chegando por meio de tradições orais que se refeririam a fatos ocorridos há milhares de anos. Não é possível, como supõem os cristãos mais conservadores, que exista em Gênesis uma descrição precisa do dilúvio, pois, para começar, lá sequer há um entendimento moderno da natureza física e funcionamento da Terra. Ou seja, percebe as contradições, as incoerências, e agora os cristãos sendo encostados na parede, e por causa da sua parcialidade no trato, não só do aspecto soteriológico, mas também do aspecto cosmológico do dilúvio, eles justificam os questionamentos, as dúvidas e, por que não dizer, a incredulidade do ateísmo. Ele continua. Entendimento este que só surgiria gradualmente ao longo dos séculos. Suposto que a narrativa do dilúvio seja oriunda da pena de Moisés, hipótese desacreditada hoje em dia, e nós sabemos que não é uma hipótese. Moisés registrou, Moisés escreveu sob inspiração o livro de Gênesis. A pena inspirada atesta isso. Ter-se-ia que tal relato dataria de ao menos 13 séculos antes de Cristo, mas a própria ideia de uma terra redonda só apareceria no 4º século antes de Cristo com o filósofo. Veja, ele está mencionando aqui Eratóstenes. Eratóstenes provou sim que a Terra é redonda, não esférica. Nós temos aí um bloco de estudos intitulado Eratóstenes e a Bíblia, e nós exploramos ali 7 elementos do experimento de Eratóstenes, provando sim que a Terra em sua superfície é redonda, justificando, ou seja, vindicando aquilo que a Bíblia já o declarara, que a circunferência da Terra é circular. Agora, esférica, global, não. Nós deixamos isso muito claro. Agora, há uma confusão aqui. E nessa confusão entra teologia e ciência, equivocadas. Não a teologia séria e a ciência séria, que nós fazemos parte, que nós pregamos, que nós ensejamos, que nós ensinamos. E estamos promovendo neste canal Ciência na Bíblia. Bom, avante. Ele aqui na nota de rodapé, e como ficou claro acima, e ele faz uma referência a Aristóteles, o que é mostrado no texto bíblico só pode ser visto como uma exposição precisa do evento se a cosmologia hebraica antiga for adotada. Mas é claro, é óbvio. É óbvio que o dilúvio bíblico ocorre de acordo com a cosmologia bíblica de Gênesis 1. É claro que se fecha. Então não adianta nós cristãos admitirmos um dilúvio bíblico como verdadeiro e não aceitarmos o ambiente, o berço em que ele se deu. Não adianta. E quando nós adotamos o conceito heliocêntrico e ainda assim queremos manter o dilúvio bíblico, é claro que vai haver um choque. É claro que vai haver um choque. É impossível por conta do quê? Por conta da incompatibilidade. O dilúvio bíblico é compatível unicamente com a cosmologia bíblica, ou seja, com uma terra circular. A terra não é plana. A terra é circular. Eratóstenes descobriu a redondeza da terra, o que a Bíblia já afirmava. O primeiro registro em que se propõe que a Terra é redonda foi feita por Aristóteles em seu livro. Isso aqui não foi. É Eratóstenes. Há um erro aqui que foi deles, tá? Em seu livro Decailo sobre o céu, em 350 a.C. Parece, contudo, que a ideia de uma terra plana ainda era aceita por alguns dos autores neotestamentários. Aí ele coloca o texto de 2 Pedro 3,5. Os autores bíblicos criam que a terra era plana? Onde está escrito isso? Onde? Sobejam os textos afirmando que a Terra é circular. Ela é como um disco. Por que fincaram esse conceito de Terra plana? Exatamente para o que dar lugar ao ridículo, ao mal entendido, à confusão. É assim que o inimigo trabalha, senhores e senhoras, irmãos e irmãs em Cristo. E agora o que? Ele confunde a redondeza da Terra com uma esfera, como um globo. Não tem nada a ver. Olhem isso aqui, gente. Isso aqui é uma deturpação da realidade. Onde você explica um dilúvio nisso aqui? Por isso que o Dr. Robson está afirmando que é incompatível. Como você vai explicar que as águas se elevaram
até o topo aqui do globo. Como que você explica isso? 7 metros acima das montanhas mais altas. Agora, isso claramente se explica o quê? Nesse modelo. A Terra não é plana, ela é irregular em sua superfície. Mas o quê? Nas suas extremidades ela é circular, ela é redonda. Olha o entendimento correto fechando entre a teologia bíblica e a ciência bíblica, que está na natureza. Não há desacordo entre a revelação e a natureza. Agora, essa teologia que se prostitui e essa ciência que nega a realidade das coisas, e isso aqui é uma prova, isso aqui é uma negação da realidade. As águas, espera aqui, as praias aqui, ué, as ondas vão e vêm, provando que as águas estão represadas. Como é que você explica o ir e vir das ondas nas praias nessa disposição? Como? Olha o que diz Isaías 40, 22. Ele está entronizado sobre o círculo da terra, cujos habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como uma tela, abre-os como uma tenda que sirva de habitação. King James. Olha o círculo da terra, olha os habitantes como gafanhotos. Deus vê lá do seu alto, da sua morada, e somos como formigas. Tenda. Eu já expliquei isso. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Aquele que domina acima do disco, Almeida, Revista Atualizada, Bíblia Sagrada, Ave Maria. Olha a teologia bíblica confirmando a ciência genuína. Olha o dilúvio se encaixando perfeitamente na cosmologia hebraica. Que o doutor afirma que aquilo só tem enquadramento nessa cosmologia. Agora, infelizmente, essa teologia moderna adotou uma distorção da realidade, do geocentrismo, aliado a uma má aplicação do experimento de Eratóstenes, e agora fica dessa situação. E sabe, o permanecer de vocês em cima do muro faz com que aqueles que podiam vir e crer, não creiam. E continua aquém da verdadeira questão envolvendo a soteriologia do dilúvio, que é o quê? Que é a graça e a salvação. Vós sois culpados da perdição deles. Vós sois responsáveis por eles continuarem sem ser alcançados pela graça. Sim, e nós estamos aqui para derrubar o muro, para vos colocar a favor ou contra da verdadeira soteriologia e da verdadeira cosmologia. Que vós direis? E eu não me refiro somente a teólogos, a academias, a universidades, a escolas. Eu me refiro às instituições religiosas, às igrejas. A você que se diz crente na Bíblia, que afirma que a Bíblia é infalível, inerrável e inspirada, mas o quê? Que reserva certas limitações quanto a ela. Como é que você explica o evento de Josué? Mito também? Não. É verdade, geocentrismo bíblico, porque justifica o dilúvio universal. Fora disso não tem como explicar. Entendem, meus queridos? Então tá aí. Tá? A omissão da igreja permite a prevalecência da incredulidade. E eu não quero fazer parte disso. Tá? Bíblia. Povo da Bíblia. Lembra o estudo que nós fizemos? Justiça pela fé? Povo da Bíblia. Tá? Nós estamos aqui para vindicar assim diz o Senhor. Por que nós abandonamos uma carreira numa multinacional? Por que nós deixamos os nossos intentos no direito? E mesmo na teologia? Por quê? Ia dar problema. A gente aceita o que está escrito. E deixamos de ter hoje um diploma, um certificado acadêmico por conta disso. Porque, infelizmente, essa teologia está afetada. Mas nós o quê? Nós nos envolvemos com a verdadeira teologia, com a verdadeira ciência. E damos prova disso. Aqueles que nos acompanham sabem. E estamos aqui à disposição para sermos contestados. No privado e no público. Porque nós não temos medo. Nós estamos aqui, pela graça de Deus no espírito de Elias, para estabelecer o que é e o que não é. Amém? Bom, é isso. Até o nosso próximo estudo.